Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 1 sobre gestão de pessoas. É a nossa aula que fala sobre o conceito da gestão de pessoas. Espero que vocês estejam acompanhando no caderno, né, a nossa primeira aula de gestão de pessoas. Bem, o que é gestão de pessoas? A gestão de pessoas, ela é a administração, o gerenciamento, a liderança dos colaboradores da organização, de forma que eles consigam alcançar suas necessidades pessoais e suas necessidades profissionais. Mas, professora, quem lidera as pessoas dentro de uma organização não seriam os departamentos? O departamento financeiro tem a liderança ali do gestor financeiro, o departamento de marketing tem a liderança do gestor de marketing. Sim, tem essa liderança. Só que a gestão de pessoas, ela funciona como se ela andasse em todos os departamentos, tivesse uma interferência, uma influência em todos os departamentos, porque ela cuida das pessoas da organização. Vamos imaginar o seguinte: cada departamento da organização ele tem os seus objetivos, certo? Então, se você analisa ali o departamento de compras, ele tem o objetivo de tratar com os fornecedores, de vender mercadorias, de tratar diretamente com outras empresas. Então, ele está focado naquela função, naquele objetivo do departamento, que é efetuar as compras da organização. Então, esse departamento, ele não tem muitas condições de visualizar as necessidades pessoais e profissionais daqueles colaboradores. Não é que nunca consiga, mas é muito mais difícil, porque a função dele está focada na função do departamento. Então, para aquele gestor conseguir visualizar tudo que acontece com os colaboradores daquele departamento, fica um tanto complicado. Então, a gestão de pessoas, o departamento de gestão de pessoas, ele vai analisar todos os departamentos para suprir essas necessidades, em prol de qualificar essas pessoas desses departamentos, melhorar o trabalho em grupo e cuidar dessas pessoas de uma forma geral. Então, como seria isso? O departamento de contabilidade, um exemplo aqui, o departamento de contabilidade ele pensa que os seus colaboradores estão com algumas dificuldades em efetuar aquele trabalho ali. Só que o departamento de contabilidade, os gestores, quem está à frente desse departamento, ele só consegue visualizar as necessidades daqueles colaboradores que estão focadas nos objetivos que aquele departamento precisa atingir. Então ele avalia que precisa de treinamento, mas ele avalia também que aquele departamento está passando por alguns problemas de relacionamento. Então, o departamento de gestão de pessoas, por ele estar de fora, né, não estar dentro daquele departamento, ele consegue com maior facilidade, com uma acessibilidade melhor, analisar o que está acontecendo naquele departamento, analisar o que aconteceu, que aquelas pessoas estão com dificuldade de relacionamento, estão com dificuldade de efetuar suas funções. Então ele vai fazer provavelmente uma avaliação de desempenho, ele vai ter uma conversa com as pessoas daquele departamento, ele vai pedir sigilosamente que cada pessoa comunique o que está acontecendo, escreva, deposite alguma sugestão, alguma reclamação sobre aquele departamento e ele vai analisar. Ele analisando o departamento com o olhar de quem não está querendo atingir só os objetivos do departamento, mas com o olhar de quem está querendo cuidar das pessoas que estão naquele departamento, ele vai ter um sucesso muito maior. E aí o gestor da contabilidade, ele já tem metas, objetivos, várias coisas a serem cumpridas. Então ele vai ter uma dificuldade maior de tentar resolver aquele problema, até porque ele está envolvido, porque ele está dentro daquele departamento. Então observe que a gestão de pessoas, ela tem um intuito de transformar o ambiente de trabalho melhor, proporcionar que as pessoas sejam colaboradores efetivos dentro da organização,
que as pessoas tenham um bom relacionamento, que as pessoas tenham um rendimento. Ele tem a função de despertar talentos. De repente, dentro de determinado departamento, tem uma pessoa ali que poderia desempenhar uma função muito melhor, só que ela ainda não foi identificada por aquele departamento, mas através de uma avaliação, através de uma análise da gestão de pessoas, aquela pessoa pode ser reconhecida dentro da organização. Então vocês observem que a gestão de pessoas, ela vai cuidar do colaborador. Nós citamos lá na apostila, né, no caderno de vocês, sobre nós demos ênfase a esse cuidado da gestão de pessoas com os colaboradores. E aí nós colocamos lá, citamos um parágrafo, que a forma que a gestão de pessoas cuidaria seria analisando e colocando em prática algumas atitudes para que os mesmos estejam motivados, qualificados, sejam eficazes, proativos e saibam atuar corporativamente. Então, a gestão de pessoas, ela vai tentar casar todas as funções daquele colaborador de forma que ele possa se sentir valorizado, de forma que ele possa se tornar proativo, que ele desperte talento, que ele saiba trabalhar em grupo, trabalhar corporativamente. Isso é uma função essencial da gestão de pessoas dentro da organização. E as grandes empresas, as empresas que investem na gestão de pessoas para motivar, para cuidar do funcionário, elas obviamente conseguem um sucesso muito maior, porque funcionários motivados, funcionários satisfeitos, eles produzem, eles rendem muito mais. E eles vão sentir que aquela empresa faz parte da vida deles. Então, eles sempre vão querer contribuir para que aquela empresa cresça e tenha um rendimento maior. Então, se eu cuido do funcionário, se eu cuido da vida pessoal, da vida profissional dele, se eu tento entender quais os problemas que ele está passando, quais as dificuldades que ele tem, eu vou propiciar um colaborador que se sinta valorizado e que resolva as pendências que ele tem para resolver, para que ele possa ter um rendimento melhor dentro da organização. Entenderam, pessoal? Espero que sim. Se não, lembrando que nós estaremos sempre lendo as postagens do fórum para esclarecer as dúvidas. Bom, nós temos também uma função da gestão de pessoas, disponibilizar o funcionário, o colaborador, colocar ele numa função adequada. Às vezes ele está deslocado dentro daquele departamento. Vamos pensar novamente no exemplo que nós usamos no início, o departamento de contabilidade e o departamento de compras. Dentro de um departamento de contabilidade ou de compras, as funções não são as mesmas funções de um departamento de gestão de pessoas. Então, exatamente por isso, a gestão de pessoas ela vai entrar dentro daquele departamento para ajudar aquele departamento a desempenhar melhor as funções, a ter um rendimento maior, ter uma eficácia maior na função e nas tarefas daqueles funcionários. Então, vamos pensar aqui que o gestor de contabilidade, ele observa que aquelas pessoas estão trabalhando com um software e elas estão tendo dificuldade para utilizar aquele software. Então, eles vão comunicar a gestão de pessoas. A gestão de pessoas ela vai analisar que algumas daquelas pessoas, elas não estão, de repente, elas não estão tendo dificuldades só na execução daquele software, mas elas estão tendo dificuldades porque o maquinário, os computadores daquele departamento estão ultrapassados, vão ter dificuldade porque uma única pessoa está desempenhando 5 funções e outra pessoa está desempenhando apenas uma função. Então, aquela que está desempenhando apenas uma função, ela está tendo menos problemas nas tarefas, e a que está desempenhando 5 funções, ela está com muitas responsabilidades e está tendo muita dificuldade. Então, isso está prejudicando o desempenho desse funcionário, desse colaborador. E às vezes o próprio departamento não consegue enxergar
essa dificuldade. Então, por isso que nós sempre enfatizamos que é importante que haja capacitação para esse funcionário, é importante que esse funcionário que ele consiga ter um esclarecimento das funções, é importante que esse funcionário ele saiba qual é o papel dele dentro daquele departamento, é importante que ele seja treinado, capacitado. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração quando nós falamos da gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas ela vai analisar como um todo aquele funcionário, aquele colaborador. Bem, nós vamos falar agora sobre a gestão de pessoas e suas concepções. Vocês estudaram anteriormente, né, em teoria, em noções administrativas, teoria geral da administração, vocês estudaram a escola clássica e a escola científica, que é a famosa teoria clássica de Fayol e teoria científica de Taylor. Então, vocês lembram que a teoria científica, que era a teoria de Taylor, ela enfatizava as tarefas. Então, a ênfase daquela teoria era nas tarefas. Mas por quê? Taylor era um norte-americano e ele começou a analisar que na indústria americana os produtos, o preço final dos produtos estava saindo muito alto. E esse preço alto era exatamente porque a produção estava saindo com um custo muito alto. Então, o preço final para que a indústria americana tivesse um lucro, ele estava saindo alto. Então, ele começou a observar, a tentar fazer algo para que diminuísse esses custos e aumentasse o lucro na hora que fosse vender o preço final. Então, ele enfatizava as tarefas. Então, para ele enfatizar essas tarefas, para melhorar, para diminuir esses custos, ele pensou, nós temos que especializar esse funcionário da produção. Nós temos que pensar que se ele for mais especializado naquela função, se ele for muito bom em apertar um parafuso, em trabalhar numa máquina, se ele for repetir aquele processo várias vezes e ele ficar muito bom naquilo ali, ele vai trazer uma produção com um custo menor, porque ele vai produzir mais em menos tempo. Então vamos imaginar uma linha de produção, passando uma esteira onde fosse montado um sapato, por exemplo. Se ele fosse industrializar um sapato, se ele fosse bater uma sola, quanto mais rápido ele batesse aquela sola, mais rápido terminaria aquele sapato e o lucro seria maior, porque ele ia trabalhar, receber pelo mesmo tanto, mas ele ia produzir mais. Então veja que a ideia de Taylor era especializar. Só que enquanto ele especializava essa pessoa ela se tornava incapaz de executar outra tarefa. Então, se precisasse daquele funcionário para, por exemplo, aplicar o couro do sapato, ele não ia saber, porque a especialização dele era só colocar a sola do sapato. Então, ele não sabia mais nada. Então, nesse caso, ele tinha esse problema na produção. Mas no início, era o que ele via como melhor resultado, era o que as indústrias começaram a ver aquilo como algo sensacional, algo que fazia muita diferença dentro daquela realidade. E depois nós temos aí a teoria clássica, que é a teoria do francês Fayol, do Henri Fayol. O Henri Fayol, a ênfase dele era na estrutura, enquanto Taylor analisou só a função daquele funcionário, analisou só a tarefa, Fayol ele analisou toda a estrutura de produção como um todo. Então ele acreditava que se você cuidasse de toda a estrutura, aquele processo andaria melhor. Por que ele teve essa análise? Porque ele começou a perceber que a estrutura de produção ela começou a ficar totalmente desordenada. Começaram a produzir muito e começou a ter problemas sérios com outras funções. Vamos imaginar que as pessoas produzem,
lá na teoria do Taylor e não ter uma logística adequada, uma logística para organizar, para ordenar aquilo ali. Então eles começaram a ter um problema de estrutura. Então ele pensou, se nós organizarmos e investirmos na estrutura, nós vamos ter um lucro maior, um sucesso maior no desempenho dessa organização. Mas não deixava de ser uma visão mecanicista. Tanto a visão de Taylor quanto a visão de Fayol era uma visão mecanicista. E essa visão mecanicista, o funcionário ele não é valorizado. Você deve estar perguntando, mas por que a gente tem que estudar Taylor e Fayol novamente, né? É só uma abordagem rápida que nós fazemos para que você veja, consiga analisar que o funcionário ele não era visto como um ser humano. Ele era visto como um robô, algo mecânico, que produzia e tinha que dar lucro. Então ele não pensava, Taylor não pensava que a pessoa ficar fazendo aquele esforço repetitivo, ela teria um problema sério naquele braço que ela utilizava para fazer aquele esforço, que ela ia ter um problema sério de saúde, que ela ia ter um tempo como trabalhador muito menor do que se ela fosse colocada em uma função, em várias funções, pudesse movimentar o corpo e ter uma saúde melhor. Então ele não pensava nisso, ele pensava só no lucro da organização. E Fayol a mesma coisa, ele pensava, Fayol utilizava o sistema piramidal, que era, né, o mais alto escalão, comandava os funcionários. Os funcionários de baixo escalão, que eram de produção, não poderiam opinar e não tinha nenhum tipo de valorização dentro da organização. Só que todas as teorias elas foram gradativamente trazendo algo novo, algo que fosse que chegasse aonde nós chegamos hoje na gestão de pessoas. Então, cada processo que foi sendo seguido conseguiu chegar aonde nós chegamos na gestão de pessoas, que é a valorização do ser humano. Mas isso demorou muito para que nós chegássemos no patamar que nós estamos hoje. E logo depois, nós citamos aí a era da informação, que foi essencial, primordial para a gestão de pessoas também. Então, na era da informação, primeiro nós tínhamos a era industrial. A era industrial foi a de Taylor, de Fayol, que nós citamos. Na era industrial, o importante era produzir, lucrar e cuidar, pensar só na indústria. Na era industrial, a ênfase era na indústria. Hoje nós temos indústria, mas a ênfase não é só na indústria. Nós temos a valorização de vários setores. Nós valorizamos a tecnologia, valorizamos a industrialização e diferentemente daquela época, né, que não existia as outras eras. Na era tecnológica, nós tivemos o grande descobrimento tecnológico, nós tivemos o chamado boom tecnológico que trouxe o que era de mais difícil para a tecnologia. Então, trouxe muita modernidade, trouxe que nós chamamos de cérebro, o cérebro da tecnologia, o mais difícil da tecnologia foi criado naquele momento, o computador. Aí você deve estar imaginando, professora, mas cada dia nós nos surpreendemos com um invento tecnológico. Só que esse invento tecnológico, o mais difícil dele foi criado há muito tempo. Hoje nós passamos por aperfeiçoamento do que foi criado. Então, hoje nós temos um computador de mão, que é o celular, mas ele foi aperfeiçoado de algo muito difícil que foi criado há um tempo atrás. Então, nós já passamos da era tecnológica também. Então, nós estamos na era da informação. A era da informação é que hoje uma informação ela é repassada em segundos. Ela é repassada em segundos. A troca de informação hoje é muito maior. As pessoas hoje estão muito mais informadas. Hoje se vai a um médico e se o médico disser que você está com determinada doença, quando você chega em casa, você acessa a internet e olha
diversas possibilidades de tratamento daquela doença. Então, tudo isso nós estamos avaliando, analisando várias ferramentas da comunicação e da informação. Então, nós temos aí várias ferramentas que nos permitem ter um conhecimento maior. E na gestão de pessoas, esse conhecimento é primordial, porque a comunicação dentro da gestão de pessoas, ela facilita o papel, a função da gestão de pessoas, porque assim ela tem um acesso maior nos departamentos, ela tem uma visão geral melhor, ela consegue absorver ideias e notificações com muito maior rapidez, ela consegue desempenhar uma análise muito melhor, porque ela tem essa quantidade imensa de informações. Então, exatamente por isso, nós focamos nessa importância da era da informação. Mas a informação ela também pode ter um cunho negativo dentro da organização. Nós temos a informação positiva, que é aquela que faz a empresa crescer, aquela que faz você ter um conhecimento melhor, faz você se aperfeiçoar dentro daquela sua função ali na organização. Agora tem a informação negativa, que é a informação que nós falamos que é a informação sem valor, que são as conversas, as fofocas, aquilo que não tem produtividade, que não vai trazer nada de benefício para a organização. Isso aí, a gestão de pessoas tem que cuidar dessa informação, dessa troca de informação. Então, esse cuidado com o colaborador requer também um cuidado com essa troca de informação. A troca de informação pode ser o feedback daquele departamento, para eu saber como que aquelas pessoas estão atuando, estão saindo, se estão tendo dificuldade. Isso é um feedback positivo, tudo, mas pode ser uma informação sem importância alguma. Hoje, na gestão de pessoas, nós priorizamos a colaboração de todos os funcionários, que é aquele funcionário participativo que ele pode contribuir com essa informação, com uma informação positiva para a organização. Então, por isso que a era da informação, ela contribui bastante para a gestão de pessoas. Espero que vocês tenham compreendido a aula, façam os exercícios, a cada 2 capítulos nós estamos postando o exercício da aula 1 e da aula 2. Então, espero que vocês consigam tirar suas dúvidas e estamos prontos para esclarecer qualquer dificuldade que vocês possam vir a ter durante a disciplina. Até mais, obrigada pela atenção e espero vocês na próxima aula.